Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. O reino é daqueles que são como crianças. Vamos ler isso em Mateus 19. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos estes mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas, isso é impossível,
mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Olha que declaração linda de Jesus. Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. É uma declaração importante. O que você acha que Jesus quis dizer ao afirmar que o reino pertence aos que são como crianças? Qual é o contexto desta mensagem, neste capítulo? Na perspectiva do Evangelho como um todo e, portanto, na perspectiva do enredo da salvação. Muitos vão dizer que trata-se de alguma espécie de ausência de pecado, mas o mesmo Evangelho denuncia que somos formados em pecado, que toda criança deve ser corrigida e que a infantilidade é associada ao egoísmo e ao individualismo, que tanto são combatidos nas Escrituras. Então, o que significa ser como crianças? No primeiro lugar, aquelas crianças estavam muito interessadas em estar com Jesus. Abrindo um parêntese aqui, como diz minha amada esposa, Jesus deveria ser muito boa gente, porque as crianças queriam muito estar com ele. Mas seguindo, sim, havia um interesse genuíno e não interesseiro em estar com Jesus. Você tem esse interesse ou você é interesseiro? Você realmente quer estar com Jesus? Sim, podemos ter esta primeira leitura e constatação a esse respeito, mas podemos ter uma outra que também é muito importante lendo este capítulo. Para exemplificar bem, deixa eu contar uma história recente. Ontem mesmo eu estive numa certa situação no meu ambiente de trabalho, onde surgiu uma certa divergência. As pessoas ao meu redor expressaram uma opinião sobre um assunto trabalhista, por assim dizer, e eu tinha outra opinião. Na verdade, não é que eu tinha outra opinião, eu tinha uma certeza enorme que a minha visão estava certa, correta. Houve em um momento na discussão, num certo momento, em que a maioria das pessoas ao meu redor estavam falando até de forma inteligente e amigável sobre o fato, mas eu, cometendo um ato falho em minha liderança, falei: eu tenho mais de 20 anos de experiência e sei do que estou falando. Alguém que é como uma criança nunca falaria assim. Alguém que é como uma criança não evoca conhecimentos anteriores, pois não as tem. Alguém que é como uma criança não julga conforme a experiência adquirida, pois simplesmente não as tem. Toda aquela minha arrogante certeza se esvaziou rapidamente em vergonha
ao perceber com uma simples checagem que eu estava errado. Quanto mais certeza temos, menos somos como crianças. Penso que essa é a mensagem central deste capítulo. Os religiosos perguntam sobre o divórcio. Se nós formos como crianças, estaremos dispostos a aprender sobre o que Jesus pensa sobre isso. O jovem muito rico foi perguntar sobre o que precisa fazer para ir para o céu. Se nós formos como crianças, estaremos dispostos a aprender sobre o que Jesus pensa sobre isso. Inclusive, o jovem sai triste porque tinha muitas riquezas. Não era como uma criança. Se formos como crianças, estaremos atentos para aprender o que Jesus diz a respeito da salvação. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos, diz o texto, e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas, isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Para as pessoas, a salvação, Jesus diz, é impossível. Ela é um ato específico de Deus. A ação é toda dele e não nós. Você é como uma criança? Após isso, Pedro vai fazer uma pergunta de quem não é como uma criança, mas é infantil. Você entende que Jesus nos chama para sermos como criança, mas não para sermos infantis? Você sabe a diferença de infantil e de ser como criança? Às vezes a maior maturidade é demonstrada em ser como criança, humilde como uma página em branco para aprender. E a maior infantilidade é pensar que, em favor de suas renúncias ou mesmo de suas experiências, receberá um justo favor de Deus. A relação de quem é como criança é uma e a relação de quem é infantil é outra. As certezas estão com os infantis e as convicções, especialmente aquelas que demonstram que precisamos aprender de Cristo, são daqueles que são como crianças. Mas o fato é que Pedro demonstra sua infantilidade ao querer saber o que vai ganhar com isso. Deixamos tudo por ti, diz ele. Não existe nada mais infantil do que falar isso com aquele que deixou a glória para se fazer homem. Se Jesus fosse como eu, falaria: é mesmo, Pedro? Você deixou o que mesmo? Aquelas redes vazias que só foram enchidas por mim. Mas isso é outro assunto. O fato é que Jesus ensina algo espetacular sobre o reino para aqueles que são como crianças. Ele diz que o mundo será renovado. Ele governará de seu trono glorioso. Os seus seguidores, a sua igreja, irá governar a terra. Os seguidores receberão lá, neste reino, e não aqui, 100 vezes mais e a vida eterna. Vamos fechar ouvindo, ou melhor, lendo, nas palavras do próprio Jesus? Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Só para quem for como uma criança, meu amigo e minha amiga. Por isso, feliz Dia das Crianças para você.
Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.